Senhoras e senhores investidores, bem-vindos a mais um vídeo do vosso canal. É um prazer estar aqui novamente com vocês para partilhar aqui o início da semana, tudo aquilo que temos aqui, quais são as expectativas, quais são os preparativos, tudo que nós temos aqui previsto para esta semana. Não é habitual eu fazer entradas às segundas-feiras, você sabe disso, eu prefiro sempre fazer as minhas entradas a partir de terça-feira, mas hoje já fiz algumas entradas e quero conversar com você sobre algumas coisas. Dentre elas eu quero aqui falar para você, como eu sempre refiro, tudo aquilo que eu mostro para você não são recomendações de investimento, são apenas as minhas atitudes, aquilo que eu faço, e eu sempre partilho com você a minha estratégia, o que eu vou fazer, o que eu faço, o que eu fiz e por que vou fazer e quais são as razões pelas quais eu vou fazer. Portanto, uma das coisas que eu quero também deixar claro aqui é que assim, eu não forneço sinais. Isto não é uma sala de sinais. Isto é um canal onde eu partilho o meu conhecimento com os senhores para que os senhores possam aprender a investir ou possam ter ou ver em mim um modelo correto de como vocês devem fazer. E por isso eu partilho com vocês a minha estratégia, que é baseada, eu vou fazer até um vídeo especificamente sobre isso, com o nome da minha estratégia, falando especificamente da minha estratégia. Mas você que já me acompanha há algum tempo já sabe que toda a minha estratégia ela é baseada em três coisas, que são os fundamentos, as correlações e depois a técnica. Por isso eu quero partilhar então com você. E também quero dizer para você que o seguinte, que a partir de hoje, provavelmente sempre eu vou fazer o vídeo da semana, pelo menos o vídeo do início da semana eu vou dividir em duas partes. Vou fazer uma parte sobre os índices e outra sobre o Forex e commodities, porque senão o vídeo fica muito extenso, fica um vídeo de 1 hora aproximadamente para que eu consiga falar de tudo que quero falar para você. E eu não quero que fique demasiado cansativo também para você ter que estar assistindo um vídeo de 1 hora, sabendo que muitas vezes você pode não ter tempo para isso. Portanto, senhores, vamos lá começar e vamos falar aqui então sobre esta semana. Esta semana vamos começar aqui pelo nosso calendário econômico. Esta semana é uma semana bastante cheia, onde temos bastante indicadores, temos uma série de coisas aqui, uma série de eventos que vão acontecer. E por isso pode ser uma semana com alguma volatilidade, como costumeiramente tem sido nos mercados. Uma coisa que eu quero que você perceba, eu sempre tenho falado também para você, que é importante que você perceba o sentimento do mercado, como o investidor pensa, quais são as razões que levam eles a tomar determinadas decisões de investimento. E por isso, eu quero também que você dê uma olhada no calendário para que eu não tenha que falar aqui especificamente sobre cada evento, mas hoje nós já tivemos alguns dados econômicos aqui, como você pode ver, tivemos o índice do mercado imobiliário nos Estados Unidos, temos reunião do Ecofin que ainda continua em andamento, e para o dia de amanhã temos o que? Temos os estoques de petróleo. Portanto, você sabe que sempre os estoques de petróleo mexem com o mercado. E por que mexem com o mercado? Eu já expliquei isso, mas vou falar de novo rapidamente sobre isso. Caso haja mais estoques, demasiados estoques, o preço do petróleo tende a baixar. E isso significa o quê? Muito estoque de petróleo significa baixo consumo, significa que as empresas estão produzindo pouco, ou seja, estão transportando pouca mercadoria, estão produzindo pouco. E isso significa um abrandamento também da economia. E muitas vezes isso contagia os índices, porque se as empresas estão produzindo menos, é óbvio que a sua lucratividade no final do exercício vai ser menor. E isso você precisa compreender. Depois, durante essa semana, temos outros eventos importantes aqui que o que são? São os discursos dos membros da Reserva Federal Americana. Temos muitos discursos aqui da Reserva Federal Americana no dia de amanhã, e depois também na quarta-feira ainda temos aqui discursos dos membros da Reserva Federal Americana. Isso pode impactar o mercado porque vai depender do que eles vão falar. Na verdade, eu quero que você compreenda que o seguinte, nada mudou nos últimos dias. Ou seja, a nossa tendência primária continua sendo uma tendência altista, isso também não mudou. Os fundamentos são maus,
continuam sendo maus, os dados econômicos continuam sendo péssimos, ou seja, o paradigma para o lado do investidor é saber até onde isso vai continuar, até quando isso vai continuar. E todo esse sentimento é que você precisa compreender. Então, o que o investidor está olhando? Ele está olhando para os dados que está saindo. Já expliquei isso para você. O minorista simplesmente olha para isso aqui. Ele vê que o dado saiu verde, para ele é um dado bom. Quando na verdade ele nem sequer vai olhar, na verdade, estatisticamente, o que esse dado representa economicamente. E isso tem feito o quê? Aquelas pessoas que não conseguem interpretar aquela informação vão e se submetem ou continuam impulsionando a fase pública, que é esta fase que nós vivemos. Portanto, se você não viu o vídeo sobre as fases da tendência, é bom que você veja para que você compreenda o que acontece lá, que é exatamente isso que você vai conseguir ver no gráfico. Os minoristas vão levando, daqui a pouco entra uma mão forte, entra um big player e realiza uma grande parte daquele investimento que ele já deveria ter realizado ou que ele vê como uma oportunidade de realizar nesse momento. Porque os fundamentos econômicos não vão sustentar essa rentabilidade toda no mercado durante muito tempo. Então, em razão disso, ele, por conhecer a máquina, por conhecer o sistema, vai realizando as suas operações. E isso você consegue ver de forma clara no gráfico. Então, eu não vou ficar aqui repetindo, mas vamos pegar qualquer um dado aqui e podemos ver, por exemplo, o índice do mercado imobiliário aqui. Se você olhar, é fácil, é muito simples de você ver. Como eu já disse, se você usa essa plataforma, seria interessante, porque você também aqui pode ver tudo isso que eu falo para você. Você não depende exclusivamente daquilo que eu te mostro aqui, você poderia sozinho ver. Então veja que nós estávamos aqui, os dados estavam aqui no 72, se você ler aqui você vai ver que um valor superior a 50 indica um aquecimento econômico ou indica que estes valores são valores saudáveis, e abaixo de 50 sempre significa retração. Então veja o que aconteceu aqui, no dia 15/4 tivemos os dados em 30, hoje tivemos os dados em 37, e isso, quando não se analisa tecnicamente, graficamente o que está acontecendo, tem-se a sensação de que os dados são bons, mas o investidor de verdade, ele está olhando para isso aqui e ele está enxergando que as coisas vão se agravar economicamente. E isso nós temos que ter em conta nesse momento em que você está se posicionando no mercado. Então sempre tenha em atenção que você esteja protegido, porque você viu o que aconteceu na semana passada. No vídeo da semana eu mostrei para você, nós ainda conseguimos reverter, conseguimos inverter a mão e aproveitar alguma coisa daquele movimento. Mas efetivamente tínhamos aqui uma ideia de que o mercado seria um mercado altista, quando na verdade não foi. Foi uma semana onde tivemos ali entre lateralidade para cima e para baixo e terminamos a semana conforme começamos. Mas veja que se você tivesse mal posicionado ali, você poderia ter perdido dinheiro, tanto em short como em longo. Então vamos lá, senhores. Tenham em atenção toda essa situação do calendário econômico que vai acontecer esta semana. Também gradativamente eu pretendo fazer aqui vídeos onde vou falar especificamente sobre cada indicador e sobre o que ele representa e como você deve interpretá-los. Portanto, quero passar para os senhores aqui o que eu já fiz no início dessa semana e por que fiz. Vamos começar pelo SP500, que é o pai de todos os índices. Como você sabe, eu sempre falo a mesma coisa, não é? Sempre repito aquilo que é importante que você fixe, que você memorize. Então o que temos aqui? Hoje temos o início da semana, uma semana altista, começamos a semana já com os futuros abrindo ontem à noite já em alta. E por quê? Porque tivemos bons dados lá na China, no Japão, e isso tudo motivou os mercados a abrirem positivamente nesta semana. Depois tivemos aqui também alguns discursos por parte da Reserva Federal Americana, dos membros que disseram que estão prontos para injetar ainda mais dinheiro, para fazer ainda mais, para derramar mais dinheiro no mercado. E isso tudo motiva, de certa forma, o investidor a continuar comprando os ativos das empresas. Então o que tivemos aqui? Ontem, na abertura dos mercados,
às 11 horas da noite na abertura dos futuros. Foi aqui. Já você vê nessa vela que os mercados abriram positivos. Hoje de manhã, quando eu me sentei aqui e vim olhar para tudo isso aqui, o que a gente percebe aqui? E é isso que eu quero falar com você, para que você entenda com base no SP500 qual foi a estratégia que eu utilizei para fazer todas as entradas que eu fiz. Na semana passada, o que aconteceu aqui? Eu mostrei para você essa linha amarela que aqui está, que você está vendo aqui no gráfico. Essa aqui. E eu disse para você que buscaria uma entrada longa aqui e caso houvesse rompimento que você não deveria permanecer no trade, porque ele efetivamente viria para cá ou viria para cá. E isso era um fato. E realmente foi o que aconteceu. Agora, o que eu quero mostrar para você? Eu te disse na semana passada que essa linha era uma linha importantíssima. E até te expliquei ali por que o stop tinha que ser um stop curto, que era um stop profissional, que não adiantava você ter o stop longe, porque senão você ia, caso o trade desse errado, você ia perder mais do que aquilo que efetivamente você deveria perder na operação. Bateu certinho, funcionou na perfeição. Então eu quero dizer para você, o que mudou em relação a essa linha? Agora eu quero que você pare, eu quero fazer aqui um desafio para você. E peço que você siga a instrução que eu vou te dar. Eu quero que você coloque esse vídeo em pausa, olhe para esta análise que está aqui e pense no que aconteceu aqui. Certo? Eu quero que você... Eu vou continuar o vídeo, vou continuar falando. E vou dizer aqui o que aconteceu, mas eu quero que você ponha esse vídeo em pausa, que você olhe para isso e diga para você e responda para você mesmo o que aconteceu aqui. E depois você vai ouvir a resposta que eu vou dar e vai comparar com a sua resposta para ver se você está certo. Esse é um exercício que eu quero que você faça. Então, senhores, o que aconteceu aqui? O que eu sempre refiro para vocês? Todo esse pessoal que entrou curto aqui por baixo, quando fez esse rompimento, as pessoas entraram curtas aqui, onde eu também entrei e aproveitei para entrar. O que aconteceu? Essas pessoas colocaram o stop aonde? Aonde que você acha que eles colocaram o stop? E se você respondeu que eles colocaram os stops aqui, você está certo. Porque a maioria das pessoas que entrou aqui não colocou o stop aqui por cima. Elas colocaram o stop aqui. Porque esta era uma zona importante que já tinha funcionado como resistência aqui, tinha funcionado como resistência aqui e também tinha funcionado como resistência aqui. O que aconteceu nessa vela aqui quando o mercado fez o rompimento que fez hoje? Então está aqui a resposta daquilo que eu pedi para você responder quando eu pedi para você colocar o vídeo em pausa. Olha o tamanho desta vela. Isto é um short squeeze. Mais um. E essa é uma estratégia que eu quero que você aprenda e que você fixe. Que você sempre tem que olhar para isso. Porque isso acontece com muita frequência no mercado. E eu tenho explicado e tenho insistido nisso com você. Então veja, quando rompeu aqui, o que aconteceu? Vamos puxar isso aqui para cá. O que aconteceu aqui quando rompeu? Saiu pegando os stops de toda a gente que estava aqui por cima. E ainda se havia outras pessoas que tinham entrado curtas aqui e tinham colocado o stop mais por baixo aqui, esperando que o preço continuasse a cair, também foram apanhadas aqui. E agora quero perguntar para você novamente e quero que de novo você faça o mesmo exercício, que você coloque o vídeo em pausa, olhe para esta análise que está aqui na sua tela, no seu telefone, no seu computador, onde quer que você esteja vendo, e me responda agora. O que aconteceu aqui? Também começou a apanhar stops aqui, não começou? Agora eu quero fazer-te outra pergunta. Veja que o que vai acontecer a hora que o preço romper,
se romper, não é? Isso é apenas uma possibilidade, uma probabilidade. Eu sempre digo para você que no mercado não existem certezas, existem probabilidades. O que vai acontecer a hora que romper isso aqui? Se você colocou o vídeo em pausa, você já sabe que a hora que romper aqui, tem um monte de stops acumulados aqui por cima. Outra coisa que eu quero aproveitar para te mostrar, que é importante também para você, e por isso eu gosto dessa plataforma, é que está aqui uma coisa que você pode olhar, ó. Chama-se análise de mercado. Então está aqui, sentimento do mercado. Olha quantas pessoas estão curtas aqui no SP500. Você pode colocar aqui, ó, volume de transações que estão acumuladas, ou você pode colocar traders que estão posicionados no mercado na direção ou curta ou longa. Então veja bem, 77% das pessoas estão posicionadas a curtas no SP500. Quase 80% está curto ainda no SP500. Ainda não encerraram as operações. Então, agora, de novo, coloque o vídeo em pausa e me responda. Aonde que está o stop desses 78% que ainda estão curtos no mercado? E diga para mim se eu não estou certo. Se você não tem que saber interpretar, se você não precisa saber enxergar essas coisas que eu estou mostrando para você. A hora que isso romper, o mercado se dispara. Porque começa a apanhar todos os stops. Ou você acha que as pessoas estão curtas desde onde? Você acha que ainda estão curtas desde aqui de cima? Você acha que ainda não realizaram parte da sua posição? Ou quase toda a sua posição? Tem muita gente que está curta desde aqui e tem os stops aqui por cima. Outros que tinham os stops aqui, nesta zona, quando viram o preço começar a subir aqui, o que fizeram? Moveram o seu stop aqui para cima, para tentar não ser apanhados, ou seja, erraram de novo, fizeram errado de novo. Se você tem o hábito de mexer no teu stop, cuidado, porque é exatamente isso que acontece com você. E sabe o que o Big Player vai fazer? Ele vai forçar o preço para que vá ir para cima para pegar o teu stop. E essa é uma das estratégias que eu uso, que é a operação de limpeza de stop, que é o short squeeze. E eu tenho falado disso para você, que quero te ensinar para que você veja o que outros não veem. E é isso que te faz ser lucrativo, que te faz ser rentável no mercado. É entender o sentimento do investidor, entender as razões, os fundamentos que estão por trás das coisas. Então, senhores, o que eu fiz para que nós não demoremos muito neste vídeo? Hoje de manhã, quando eu me sentei aqui, olhei para tudo isso aqui. Além de tudo, veja que isso tudo tem a ver também com a experiência, não é? Com a bagagem que a gente tem. Além de tudo, ainda consegui ver outra coisa aqui hoje. O que temos aqui? Um ombro, cabeça, ombro invertido. Que significa que o preço aqui agora vai fazer uma inversão, vai subir. O que eu aproveitei para fazer? Está aqui a nossa linha de clavícula. Hoje de manhã, quando eram 7 e tal, 7h30, 8 horas da manhã, já não me lembro, mas mais ou menos nessa hora, eu entrei aqui no SP500. E não entrei só no SP500, entrei no Dow Jones, entrei no DAX, entrei no FTSE 100 e também entrei em alguns pares cambiais. Na verdade, entrei no índice do dólar e no dólar. Mas isso eu vou falar depois no outro vídeo. O que eu fiz aqui então? Por que eu entrei aqui? Por que você acha que eu entrei aqui? E eu entrei não é por causa desse ombro, cabeça, ombro que está aqui. Eu entrei só por saber que a hora que rompesse esta linha amarela que aqui está, que eu já mostrei para você, a hora que rompesse essa linha amarela, eu tinha certeza que o preço ia fazer isso aqui, porque ia apanhar todos os stops que estavam ali. Por isso eu entrei. Só por isso eu entrei. Porque você precisa entender o paradigma, você precisa entender o que vai acontecer aqui, o que vai fazer as coisas acontecerem.
E olha aí o que aconteceu, exatamente o que aconteceu. Agora estamos aqui, já são 8h15 da noite, o mercado está quase a encerrar. Não sei se vai encerrar por cima desses máximos aqui, até não tenho certeza que vá ou não, mas provavelmente amanhã teremos uma semana altista, teremos um dia também altista. E dependendo dos acontecimentos econômicos, é possível que tenhamos volatilidade. Mas o que está previsto aqui? Que amanhã ainda vamos ter um dia altista, que o mercado vai vir aqui para cima para apanhar esses stops todos e deverá vir aqui até os 3.020 pontos, penso eu, aproximadamente. Então, senhores, o que eu fiz? Como a nossa conta também já tem um saldo maior, nós já temos um saldo de 10 mil euros na conta, isso me permite aumentar o tamanho da minha posição face à exposição que eu quero ter no mercado. Então, senhores, o que eu fiz aqui? Eu entrei, como sempre, você sabe, eu sempre divido em 3 partes a minha posição, mas eu aumentei a minha quantidade de 0,2 para 0,3 e entrei 2 vezes com 0,3 mini contratos aqui no SP500. E o que eu fiz? A hora que aconteceu esse rompimento, o meu stop nesse momento está na zona dos 2.900 pontos, ou seja, meu stop está aqui. Caso eu tenha uma entrada nos 2.881, tenho uma entrada aqui, e o meu stop está aqui nos 2.900. Caso o mercado volte aqui para baixo, eu não perco mais dinheiro, muito pelo contrário. Ainda teria um ganho por posição, 2.881 para 2.900. Teria um ganho aqui de aproximadamente 27 euros, 30, 25 por posição, ou seja, ainda assim sairia lucrando 50 euros. Então, com base nisso, eu também fiz outras entradas, já vou limpar essa análise aqui para que o nosso gráfico permaneça clean, permaneça limpo. Então, tá aqui, fiz uma entrada aqui, por quê? Porque esta zona era uma zona importante, sabendo que iria apanhar os stops que estavam aqui por cima e queria acontecer um short squeeze. E, em especial, ainda tenho o sentimento de que faremos um rompimento e que isso vai mais acima. Portanto, vai ser um trade bastante lucrativo. 2.881. Se chegarmos no nosso take profit, temos aqui 198 euros mais ou menos por posição. Ou seja, é um excelente resultado, 5% nesta posição. Então, senhores, com base nisso, também da mesma forma, efetuei a mesma entrada na mesma hora, no mesmo momento e na mesma situação. Tá aqui, você pode ver. Aqui nós não temos em linha, tá marcado numa zona, que também foi a mesma zona da semana passada. O que aconteceu? Quando rompeu, começou a apanhar os stops que estavam aqui, os stops que estavam aqui, e na verdade apanhou até outros que estavam aqui, ó. Por cima já começou a apanhar também. Então veja bem, se romper aqui para cima, você já sabe que de novo a maioria dos stops estão aqui. Por quê? Vamos lá ver. Dow Jones. Olha aqui o Dow Jones. 67% das pessoas estão a curto no Dow Jones. 67%. Então veja bem, aonde que você acha que eles têm os stops? A maioria ainda tem stops aqui por cima. E quando isso chegar aqui, vai de novo fazer uma vela grande e você vai ver aqui mais uma situação de short squeeze. Então, senhores, da mesma forma, realizamos aqui também às 7h30, 8 horas da manhã aproximadamente, nesta zona, entramos no Dow Jones a um preço de 23.850 pontos. Não foi uma entrada assim tão satisfatória, entramos aqui mais ou menos 23.850, mas ainda assim, se vier ao nosso take profit, estamos a falar aqui também de 5%. E onde é que temos os stops no Dow Jones? Temos os stops nos 24.100 pontos. Ou seja, o nosso stop está aqui. Caso o mercado vire-se contra nós, temos um ganho de 30 euros por posição. Ou seja,
já está garantido que não temos perda neste trade. Da mesma forma, realizamos uma entrada também no DAX, utilizando exatamente a mesma estratégia, você pode ver, e por isso eu digo para você sempre que o SP500 é o pai de todos os índices, e que antes de analisar qualquer outro índice, você tem que olhar para o SP500. E se você não conseguir entender o que vai acontecer no SP500, você não adianta nada você analisar os outros índices, porque o que acontecer no SP500 vai se replicar no resto do mercado dos índices. Por isso você precisa entender o que vai acontecer lá. Veja que todo o movimento que eu te mostrei, SP500, Dow Jones, agora estou te mostrando o DAX, em seguida vou te mostrar o FTSE 100, você vai ver que é uma réplica. O movimento se repete exatamente igual. Então, da mesma forma, aqui no mesmo horário, fizemos uma entrada também no DAX, aqui nesta zona. Nossa entrada no DAX está no 10.638 pontos aproximadamente. Aqui nesta zona. Temos uma entrada em 10.638 e uma em 10.641. Também, da mesma forma, aumentamos aqui o volume para 0,03, porque, como eu disse para você, nós começamos a conta com 5, já temos 10. Ou seja, já dobramos o valor da conta. Então, isso também já nos permite trabalhar com posições maiores e termos menos exposição da nossa conta face à margem que empregamos para fazer o trade. Então, temos aqui o stop no DAX nos 10.740 pontos, que também, caso volte aqui para baixo, nós já estamos garantidos que não vamos perder mais. FTSE 100. O Q100. Vejam aqui, eu também quero fazer uma observação aqui, que essa é uma observação também importante. Você lembra que eu na sexta-feira falei para você e até lhe mostrei esse ombro, cabeça, ombro que estava aqui? Que na verdade está aqui, né? Veja que o que aconteceu, ele não se confirmou. Até fez aqui uma ruptura, muito embora nem poderíamos considerar uma ruptura, porque imediatamente o preço já voltou tudo aqui para cima, ou seja, não se confirmou esse ombro, cabeça, ombro aqui. O que aconteceu? Vamos até tirar ele daqui já, para que o nosso gráfico fique clean, fique limpo, para que nós sempre possamos entender e enxergar com clareza aquilo que está acontecendo. Esse FIBO que aqui está também já não nos serve de mais nada, porque veja que a zona dos 61,8% já foi rompida. E, portanto, é um FIBO que não nos interessa mais. O FTSE 100 abriu hoje de manhã com um gap altista. Você pode ver, na verdade, na madrugada, ele abre a 1h da manhã aqui em Portugal. Abriu já com um gap altista o FTSE 100. Hoje de manhã, quando olhamos para o FTSE 100, já tinha feito esse gap altista e já estava aqui demonstrando alguma força. Com base no SP500 e tudo aquilo que eu já lhe expliquei, também realizamos entrada no FTSE 100. A nossa entrada, uma entrada em 5.870 e outra entrada em 5.876. Ou seja, temos uma entrada aqui, 870 e outra em 876. Nesse momento temos o stop no FTSE 100 em 5.906, aqui aproximadamente. Caso o mercado volte, nós deixamos de ganhar, mas não perdemos mais, porque já temos o stop ao break-even. Eu não pretendo apertar esse stop, porque eu acredito que o mercado vai continuar subindo. Então aqui, como eu sempre digo, isto não é uma recomendação de investimento. Isso é aquilo que eu faço e explico para você por que faço. Da mesma forma que você viu, aconteceu a mesma coisa, tivemos a vela aqui. Veja, apanhou os stops que estavam aqui por cima e começou a limpar. Olha aqui o que fez quando rompeu esses máximos aqui. Aonde muita gente tinha entrado curta aqui
e tinha os stops aqui por cima. O que aconteceu quando rompeu? Olha o tamanho da vela. Aí algumas pessoas dizem que isso é uma vela de força. Isso é uma vela de short squeeze. Isso é uma vela de limpeza de stop. Saiu apanhando os stops todos ali. E você vê que essa vela que está aqui ao lado é uma vela de 4 horas. E essa vela abriu às 7 horas da noite. Nós já estamos aí 1h30. E essa vela, olha o pouquinho que ela se mexeu. Então, senhores, isso serve, que eu vou falar agora, serve para todos os índices e em tudo aquilo que eu falei. Pode ser uma oportunidade, ainda que os índices amanhã pode ser que ainda façam um pullback nesta zona para depois continuarem a sua alta. Isso também vale o SP500. É possível que ainda haja aqui um pullback para que depois o preço retorne aqui para cima. Muito embora eu até acho que nós vamos abrir já com gap altista amanhã, mas vamos ver. Caso haja aqui uma correção, que poderá acontecer, o que eu quero que você tenha na sua mente e que fique muitíssimo claro para você é o seguinte. Tá vendo aqui onde estão os 38.2 de Fibo? Vou puxar isso mais para cá para você ver bem. E como eu tenho lhe dito, SP500, pai de todos os índices, é para ele que você tem que olhar primeiro. Então vamos entender aqui uma coisa. Se o SP500 corrigir, eu também vou fazer um vídeo sobre isso, a diferença entre pullback e correção, para que você entenda e isso fique claro na sua mente. Um pullback, ele vai ter que vir até aqui, até esta linha amarela. Se passar daqui, vai deixar de ser um pullback, não é mais um pullback, vai ser uma correção. Então, da mesma forma, de semelhante forma, como eu falei na semana passada para você e te expliquei, tá aqui a nossa linha amarela. Este é o teu referencial. Se o preço chegar aqui perto, você pode comprar. E o teu stop vai estar imediatamente por baixo dos 38.2 de Fibo. Porque eu também já te expliquei que nesse caso aqui, agora, de novo, outro desafio. Coloque o vídeo em pausa e responda para mim. O que vai acontecer se não romper os 38 de Fibo para baixo? Então agora eu vou dar a resposta. Existe uma grande probabilidade de que faça máximos por cima dos máximos anteriores. Quando está descendo, é que faça mínimo por baixo dos mínimos anteriores. Nesse caso é que faça máximo por cima dos máximos anteriores. Então você tem aqui duas possibilidades para você poder fazer as duas operações. Caso o preço se aproxime desta zona, faça uma correção aqui, um pullback amanhã aqui para baixo, é interessante assumir uma posição longa. Stop por baixo dos 38.2 de Fibo. Stop apertado. Rompeu, você sai da operação. Não adianta permanecer na operação. Se amanhã o mercado abrir com gap altista, ele provavelmente vai fazer um gap, depois tende a fazer um pullback para então corrigir. Então você vai comprar após o rompimento. Ou seja, e se você comprar após o rompimento, o teu stop vai estar onde? O teu stop também vai estar por baixo destes mínimos aqui. Porque caso volte aqui para baixo, não te interessa também ficar na posição. Porque significa que provavelmente o preço vai fazer uma correção e não um pullback. Portanto, senhores, então é assim, permanece a nossa operação do ouro.
também, que ainda temos aberta desde a semana passada, muito embora o ouro corrigiu um pouquinho, mas eu depois vou falar do ouro junto no próximo vídeo que vai sair junto com esse. Este é um vídeo só dos índices, então estas são as operações que eu abri no início da semana, porque era um momento em que eu não poderia deixar passar a oportunidade de entrar nessa operação. Da mesma forma, está aqui tudo explicado para você. Então você já sabe, aqui os seus investimentos crescem porque você cresce.